Salve! Senhoras e senhores, será que patchworking ou será que bodyworking é magia para preguiçoso ou preguiçosa? Em algum momento na trajetória de vocês irão se deparar com o seguinte argumento, que patchworking é magia para preguiçoso, ok? Podemos, então, destrinchar alguns argumentos para que, caso se deparem com esta afirmação, vocês tenham alguma forma de argumentar, ok? Claro, não precisamos nos ater a discussões calorosas, mas é bom termos um escudo, um argumento na ponta da língua, caso venha a ser perguntado. Então vamos lá. Primeiro podemos usar exemplos materiais. A gente costuma usar aqui no canal exemplos materiais para ficar mais nítida a resposta, os argumentos ficarem mais claros. Então usaremos o dinheiro, a qual gostamos muito. O dinheiro, ele é poder da matéria, o poder dos seres humanos, terrenos, materialistas, ok, certo, é o poder. O dinheiro hoje, ele é um pouco diferente do dinheiro do passado. Já dá para termos uma ideia de onde iremos chegar. Vamos colocar 20, 30 anos atrás, como era o dinheiro anteriormente. Era certamente diferente do que é hoje. Como era? Quem já viveu nesse tempo? Quem quiser comentar, fique à vontade. Mas naquele tempo era totalmente diferente. Naquele tempo você sentia o cheiro do dinheiro. Hoje você pode sentir o cheiro de dinheiro, mas vamos continuar. Você sentia o cheiro do dinheiro, você tocava no dinheiro, você via a nota na sua frente, você sentia o peso da carteira, você sentia o cheiro do metal, das moedas. Naquele tempo você barganhava pessoalmente. Claro, hoje você pode fazer isso também, mas haja visto que hoje você não precisa ir para uma loja para fazer uma negociação. Mas voltamos ao passado novamente. Você pessoalmente falava com quem tivesse ali na sua frente para negociar e você negociava. Se você tivesse o dinheiro na mão, você tinha o poder. Hoje em dia também é assim, ok, vamos voltar. Você tinha o poder na mão, você colocava o dinheiro na mesa, o cheiro do dinheiro exalava. Só do negociante vislumbrar o dinheiro, enxergar o dinheiro na mesa, ele já tremia na base. Ele entrava em ansiedade. Ele queria porque queria vender o produto e você tinha o dinheiro exato na mão, ou até um pouco menos, mas como você tinha o dinheiro na mão, você tinha poder. Você poderia dizer, olha, eu tenho esse dinheiro aqui, só que ele está vivo. Não literalmente, mas ele está aqui. Você pode apalpá-lo. Você pode ver como a mesa fica bonita, com tanto dinheiro aqui espalhado, com, de repente, uma maleta, uma carteira de dinheiro. Muito bem. Aí você posiciona o dinheiro em diversas fileiras, você coloca as moedas também em diversas fileiras alinhadas para contar, fazer a contagem. Ok, não era tão assim, mas você poderia fazer, ok? Quando a quantia era muito elevada. E acontecia um ritual, uma troca. Acontecia uma troca. O vendedor lhe vendia o produto e você comprava o produto. Ele recebia dinheiro, você recebia o produto. Certo. Muito bem. Hoje, como é?
é um pouco diferente. Hoje você não precisa ver o dinheiro. Hoje você tem o dinheiro em forma de dígitos no seu celular, não é verdade? É simples fazer uma negociação, você nem precisa sair de casa. Então você faz a compra via internet, online, e ok, o seu produto chega em tantos dias, ou em alguns casos, muitos casos, né? Chegam daqui a meia hora. Certo. Qual é a diferença? A diferença é que antigamente você tinha todo um ritual para fazer, para ter um bom negócio. Hoje em dia não tem tanto glamour, mas a negociação acontece. É um bom argumento, não é? Quando nos deparamos com a magia, transportamos agora todo esse cenário para a magia. Antigamente você tinha os rituais, a cerimônia, você tinha tudo físico, você tinha a negociação acontecendo, a palavra sendo dita, você tinha todo o visual, você tinha o cheiro do incenso, você tinha o visual, as cores, você tinha uma mesa ou um círculo físico desenhado, milimetricamente cada detalhe desenhado, cada nome. Hoje em dia você tem acesso à magia sem tanto glamour, ok? Você tem patchworking, você tem orações, ou vamos dizer que as orações não funcionam. Patchworking e oração é quase que sinônimo, não, mas é apenas a palavra e a imaginação. No final das contas, o cerimonial, ele pode ainda ser usado hoje, assim como o dinheiro físico e todo aquele ritual de negociação pode ser feito hoje. Mas há de convir que qual é o mais rápido? Ok? Um tem mais glamour, tem mais poder artístico, digamos assim. Tem sim. Enquanto que o outro não tem. É frio, é sem muito glamour, não tem outra palavra para dizer, né? Ou honra, dignidade, algo nesse sentido. Porque, querendo ou não, é uma negociação. Você envia seus créditos e recebe seu produto. A diferença é que no ritual cerimonial, você pode ter algum poder de barganha a mais. Não que a barganha em si seja efeito para todas as magias. Ok. Você tem o cerimonial acontecendo, você tem toda uma ritualística acontecendo, sendo proposta durante a negociação, vamos colocar dessa forma. E você tem um certo poder, sim, porque está tudo na mesa. E há aquele risco da negociação não ser efetuada, mesmo sendo cerimonial, como antigamente poderia acontecer. Estava tudo na mesa, o dinheiro na mesa, mas o vendedor não aceitava a proposta. Pode acontecer. Assim como não acontece em alguns casos os efeitos cerimoniais, pode não acontecer mesmo. Então, vamos agora usar o exemplo do patchworking. O patchworking, a tendência a não acontecer é um pouco maior. Por quê? Porque o patchworking é online. Você não tem como negociar. Quer dizer, você tem como negociar, certo? Mas entende que o poder ritualístico, cerimonial, ele tem uma tendência melhor? Muitas das vezes o patchworking, a pessoa ou o conjurador, a conjuradora, está elaborando o ritual e está em execução, né, do ritual, da reunião, a reunião está acontecendo, só que geralmente, na maioria dos casos, acredito,
ninguém vê nada, ninguém sente nada, ninguém ouve nada, não acontece nada, apenas deixa o desejo, o pedido na mesa. De repente, em alguns minutos, ou alguns dias, ou algumas semanas acontece, ou alguns meses acontece, mas pode não acontecer. Só que apenas deixou na mesa a negociação. É como se fosse a compra online. Você executou a compra, só que aí você precisa de uma resposta durante um tempo, ou durante um dia, durante uma semana, para pelo menos ter uma noção de que o pedido foi enviado. E depois de um tempo, chega o seu pedido, certo? Demora? Demora dependendo do que for. De repente está vindo de muito longe, ou se estiver vindo de muito perto, pode ser que chegue antes. Estão entendendo? Entendam que tudo é negociação. Você envia a sua fé e você recebe o seu pedido. De repente você se vincula a alguma entidade, assim como você pode se vincular, você entra para uma carteira de compradores de um vendedor, vamos supor, ou de uma loja em si. É como se fosse. Você entrou numa carteira de um vendedor, você está vinculado. A partir deste momento, a partir deste vínculo, você pode ter um contato mais íntimo, mas também nem tanto, ok? Mas um contato mais suave, mais leve, uma negociação mais leve, onde você terá um pouco mais de benefícios por ser um cliente fiel, vamos supor assim. E, de repente, você não precisa negociar ferozmente como cerimonialistas. Você apenas pode fazer uma breve chamada e ter o seu produto em seguida. No início, de repente, a cerimônia foi intensa, o ritual foi muito bem elaborado. Mas, conforme o tempo for passando, o vínculo for se estabelecendo, não há tanta necessidade assim de um ritual tão maçante, pois há um vínculo estabelecido. Então, a entidade pede um pouco menos de trabalho, digamos assim, pela intimidade que há. Então, a partir daí, a partir deste vínculo, o cerimonialista talvez não precise de tanto trabalho assim, mas ele terá a negociação acontecendo também. Ele poderá negociar a fé dele para receber o que ele precisa. Certo. Agora vamos colocar a questão da fé. A fé, ela serve para ambos, tanto para networking quanto para cerimonial. No cerimonial é fé, porém você está vendo. É como se você tivesse fé, mas que você tivesse também uma imagem física de um santo, vamos supor. Quando você tem um ritual pronto, elaborado, tudo certo, tudo feito de forma milimetricamente elaborada, criada, você tem uma maior certeza da execução da reunião. Você tem uma maior certeza. Isso é apenas confiança. O material, ele vai te dar uma certeza, e essa certeza o que significa? É acreditar, é ter certeza, ou seja, é fé. Fé é aquele significado, né? É a certeza das coisas que você não está vendo. Você tem certeza de que está conectado com a entidade, você está em reunião com uma entidade, graças à ajuda do material, graças à ajuda do ritual. Mas, materialmente falando, você não está vendo nada. Ou está? Por acaso o círculo de proteção ele está brilhando diante de seus pés? Por acaso as velas, elas estão numa cor diferente?
no caso as chamas das velas, né, estão de uma cor diferente. O incenso, há quem diga que o incenso, ele assume uma forma da entidade. É possível, não desacredito disso, não desacredito. Então, esse detalhe eu não vou colocar aqui nessa observação. Mas entendo que o resto é tudo imaginação, porque se caso a silhueta da entidade não se formar na fumaça do incenso, o que você está vendo ou o que você vê é algo mental. Afinal, tudo é mental. Então, a partir do momento que tudo é mental, eu posso criar meios para gatilhar os efeitos emocionais que um ritual cerimonial poderia me trazer. Digamos que todo um ritual me traz o sentimento, vamos supor, né? Um sentimento de coragem. Então, eu crio um patchworking que me traga o sentimento de coragem. Pronto. Eu criei uma frase e imaginei aquela frase e senti aquela coragem. Enquanto que no ritual cerimonial, eu desenhei o círculo e acendi as velas e executei um banimento, vamos supor. Pronto, me deu coragem. Não que seja isso, entendeu? Não que seja isso. Eu estou apenas colocando um exemplo simples para que possamos entender. Eu preciso apenas entender o que triga, o que gatilha as emoções para executar. Afinal, tudo é mental. Então, eu descobrindo esse caminho, por que não usá-lo? Isso sem contar as orações e os salmos. Haja visto que estes dois são muito mais simples do que o patchwork em si. Você pode fazer em qualquer lugar, não é verdade? E quando você faz, você não está entrando em contato com a entidade, com o ser? Então, por que tanta banalidade para com um outro método de magia? É que o patchworking não é o caminho certo. Patchworking pode trazer espíritos ruins, ou a entidade que você está fazendo contato não é a entidade verdadeira. Bom, isso não sabemos nem no cerimonial. A entidade verdadeira a gente não sabe quem é. E nem sabemos que aquele que fez um contato com Astaroth e o outro do lado fez um contato também com Astaroth. Será que é a mesma? Em rituais diferentes, mais cerimoniais? Será que é a mesma entidade? Será que com o patchworking também é a mesma? É o mesmo ser? É a mesma entidade? Difícil. É difícil saber. A única coisa que podemos provar, de fato, é resultados. Se a cerimônia lhe dar bons resultados, continue. Se o patchworking lhe der bons resultados, por que não continuar? Medo? Medo de quê? Medo de espíritos zombeteiros? Mas é só você realizar outros ritos para afastar espíritos zombeteiros. Qual o problema? No cerimonial também você corre o risco de atrair outros seres. E aí você faz o quê? O banimento, não é verdade? Para você se sentir seguro. Muito bem. Por que não fazer também o patchworking e depois faz o banimento? Depois faz um banho e aí faz a defumação do lar, da casa, caso o ritual foi feito em casa. Para você se sentir bem, se sentir seguro, faça esses outros rituais para a limpeza do ambiente e limpeza do corpo. Por que não? Mas a entidade não é verdadeira, a entidade não é a entidade correta ou seres que estão se aproveitando da sua energia. Bom, isso também não tem como provar, tanto com o cerimonial quanto o patchworking. Não tem como provar. O do cerimonial também. Por que que o do cerimonial é o correto? Será que aquele ser que aparece ali não é um obsessor? Não é um zombeteiro?
Ah, mas tem todo... Ok, vai ter argumentos, mas não vai funcionar. Não vai provar para ninguém. Uma crença não se prova para ninguém. Não tem como provar fisicamente para outra pessoa uma fé. Então, com o patchworking, a única coisa que podemos provar, também com o cerimonial, a única coisa que podemos provar são os resultados. Se com o patchworking eu fiz o ritual e quem me atendeu foi um obsessor, mas esse obsessor, vamos supor, ele me deu resultados? Perfeito, certo? Ou não? Porque com o cerimonial, o resultado vai vir para você, o que você vai dizer? Perfeito, ok, deu resultado. Mas será que foi realmente a entidade? Entende que os mesmos argumentos cabem para um e o outro? Enquanto que o patchworking te leva para o ser, o cerimonial também traz a invocação do ser. Mas aí você tem os anjos ali para supervisionar. Mas, em compensação, o patchworking te leva diretamente para o ser, a entidade. Não vai ter anjo para supervisionar? Pode ser que não. Pode ser que sim. Pode ser que no ambiente onde você foi transportado, mentalmente, é claro, você tem a presença não só do ser em questão, mas também de algum tipo de supervisor. Você não está vendo, você não tem como provar, você não tem como provar que há um anjo do seu lado. O máximo que você pode fazer é sentir, ou ver também. Você pode ver, mas provar para outras pessoas que ele existe ou que ele estava presente, não tem como. Por enquanto ainda não há essa possibilidade, pois os deuses até então não se mostram fisicamente. Por enquanto. Então, meus caros, será que estamos sendo preguiçosos em usar dinheiro digital hoje em dia? Ou fazer compras online? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Mas para aqueles cerimonialistas, será que eles utilizam de dinheiro físico para fazer suas compras e eles julgam aqueles que usam cartão ou celular para pagar contas ou fazer negociações? Eles chamam eles de preguiçosos? Acredito eu que até os cerimonialistas utilizam de celular e pedem suas refeições via internet para que chegue daqui a 15 minutos. Tenho certeza absoluta que boa parte dos cerimonialistas utilizam o dinheiro digital. Será então que preguiça é o termo correto para esta observação? Para mim, no meu humilde entendimento, acredito que o termo se aplica a este contexto apenas praticidade. Então, eu substituo o título. Eu agora uso o título Patchworking é magia para os práticos.